Pessoal, o último vídeo, na verdade o penúltimo, né, da nossa discussão sobre relatividade especial. Depois desse vídeo aqui, eu quero gravar um vídeo com uma simulação, mostrando exatamente essa contração do comprimento. Então, vamos lá, sem mais delongas, porque aqui também a gente vai demorar um pouquinho, como nós fizemos na dilatação do tempo. Retomando pela última vez o nosso objetivo da discussão aqui na relatividade, o movimento através do espaço está relacionado ao movimento no tempo e a posição inicial da nossa discussão. Quando um objeto se move em uma velocidade muito alta, em relação a um observador, o seu comprimento medido na direção do movimento é contraído, ele fica menor. Então, nós vamos falar sobre a diminuição, a contração do comprimento. Então, já fica esperto, né? Já falamos sobre dilatação, ou seja, aumento do tempo. E agora nós estamos falando de uma diminuição, de uma contração no comprimento. São duas coisas que acontecem aí quando você considera fenômenos acontecendo com velocidades próximas à da luz. Vamos deixar isso mais claro com os próximos slides. Para objetos em movimento, e aqui estou considerando o movimento próximo à velocidade da luz, o espaço e o tempo sofrem mudanças. Então, já falamos do tempo, agora a gente vai comentar a respeito desse cara que é o espaço. O encurtamento, ou seja, a diminuição que é possível de se observar em objetos que se movem a velocidades próximas à da luz, nós vamos chamar de contração do comprimento. A quantidade dessa contração, ou seja, o quanto o objeto vai diminuir, está relacionado com a quantidade no aumento do tempo, da dilatação temporal. Então, as duas coisas estão reunidas, tá? Estão unificadas com o conceito da luz. A contração do comprimento está relacionada com a quantidade de dilatação do tempo que acontece no mesmo fenômeno. Porque a gente não pode pensar nas coisas acontecendo separadamente, ou seja, sempre que acontecer dilatação do tempo, está acontecendo contração do comprimento e vice-versa. Então, isso daqui é uma via de mão dupla, sempre que uma acontece, a outra também. Vamos pensar em dilatação do tempo e contração do comprimento como se fossem faces de uma mesma moeda, tá? Uma moeda tem sempre uma cara e uma coroa, ok? Então, essas duas coisas elas andam juntas, elas acontecem de maneira simultânea para o mesmo fenômeno. Então, para as velocidades diárias, ou seja, para velocidades pequenas, a quantidade de contração ela é muito pequena para ser medida. E eu quero que você lembre que isso daqui é a mesma observação que a gente fez para a dilatação do tempo, né? Quando a velocidade ela é pequena, v pequeno, velocidade pequena, a dilatação do tempo ela é imperceptível. E eu mostrei isso na simulação para vocês. E agora está acontecendo a mesma afirmação para a contração do comprimento. Então, quando não acontece dilatação do tempo, também não vai ter a contração do comprimento, certo? Para velocidades relativísticas, a contração ela já é perceptível. Com 87% de C, ou seja, a gente já está lá naquelas margens do 3/4 de C, parece que você tem meio metro de comprimento. Então aqui já tem essa diferença no comprimento. 99,5% de C, você vai ter 10 centímetros, que é 0,1 metros. E aqui eu estou considerando a comparação com um padrão de 1 metro. Ok? À medida que a velocidade se aproxima cada vez mais da velocidade da luz, esses comprimentos medidos dos objetos eles vão ser contraídos, cada vez mais se aproximando de zero.
Aqui, atenção, tá? Como a gente está falando de comprimento, a largura, por exemplo, de uma régua, eu estou utilizando régua aqui porque é o objeto que vai aparecer nos próximos slides como exemplo, tá? A largura da régua perpendicular à direção da viagem não muda. Deixa eu mostrar isso aqui nos próximos slides e deixar mais claro o que acontece. Então, uma régua utilizada para medida viajando a 87% da velocidade da luz em relação a um observador seria medida com apenas metade do seu comprimento. Então, você tem aí essa diferença entre uma régua em repouso com 1 metro a 87% da velocidade da luz. Essa mesma régua ela vai ter apenas meio metro de comprimento. Então, houve uma contração do comprimento. As pessoas a bordo de uma espaçonave, elas também veem os objetos, as réguas, o painel, os objetos ao seu redor e tudo mais no seu ambiente contraídos. Aqui eu errei na digitação, tá? É contraídos. Bom, a resposta é não. Pelo mesmo fundamento de que as pessoas não conseguem perceber dentro da nave que o tempo está dilatado, né? Então, as pessoas na nave elas não vão ver nada de incomum sobre os comprimentos das coisas em seu próprio sistema de referência. Então, para elas, o comprimento das coisas parece normal e o tempo também parece fluir de maneira normal. Tá? Efeitos relativísticos são sempre atribuídos a outro referencial. Agora, se as pessoas pudessem ver dentro da nave os objetos com comprimentos diferentes, isso estaria violando o primeiro postulado da relatividade a respeito de referencial privilegiado. Lembra do vídeo número 2 da nossa discussão? Lembre-se, todas as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência uniformemente móveis, ou seja, com velocidade constante. Não há velocidade relativa entre as pessoas e a nave que elas estão e as coisas que elas observam em seu próprio sistema de referência. Então, elas veem as coisas com o seu tamanho normal. Há uma velocidade relativa entre eles na nave e o nosso sistema de referência, ou seja, se estamos vendo a nave passando próximo à velocidade da luz, então eles verão nossos objetos e os nossos instrumentos contraídos, e nós também, tá? Então é aquela ideia de reciprocidade. Quem está passando na nave vê os objetos na Terra com o comprimento contraído, e quem está aqui na Terra vê os objetos na nave espacial com o comprimento contraído. Então é uma coisa é um referencial mútuo, né? Uma via de duas mãos. No sistema de referência da régua de medida lá da espaçonave, seu comprimento é de 1 metro. Observadores desse sistema veem as nossas réguas contraídas. Então, para o extraterrestre, a nossa régua ela parece ter, por exemplo, meio metro. Mas para nós mesmos, a nossa régua tem 1 metro. Certo? A mesma coisa vale de nós em relação à nave, tá? Nós que estamos vendo a nave passando com velocidade relativística, estamos vendo a régua com meio metro, por exemplo, tá? Mas para o extraterrestre aqui, a régua dele tem 1 metro também, certo? Os efeitos de relatividade são sempre atribuídos a outro referencial. Então, vamos lá. A contração de objetos em alta velocidade é a contração do próprio espaço. Aqui é uma ideia interessante, né? Porque eu estou afirmando que o objeto está se contraindo, mas na verdade o que está acontecendo é uma contração do espaço em si. O espaço se contrai em apenas uma dimensão, a direção do movimento. Os comprimentos ao longo da direção perpendicular a este movimento são os mesmos nos dois sistemas de referência. Então, olha aqui que interessante, essa imagem vai deixar mais claro o que muda e o que não muda.
À medida que a velocidade relativa aumenta, ou seja, passando de uma velocidade 0 metros por segundo para uma velocidade 0,87% da velocidade da luz, o que a gente tem é um encurtamento da largura do objeto. Eu quero que você perceba que ele ficou mais fino, certo? Eu quero que você perceba então que existe uma dimensão aqui dessa bola que não muda, que é a sua, vamos chamar isso daqui de altura, pode ser? Então ela muda na largura, que é essa distância aqui, mas ela não muda na sua altura, que é essa distância aqui na vertical, tudo bem? Então fique atento a essa diferença. Os comprimentos na direção perpendicular, e é isso que eu quero dizer, perpendicular é na vertical. Essa medida, ela não muda. Ela só muda o comprimento nessa direção que é horizontal. Ok? Então, aumentando cada vez mais a velocidade, você tem um maior encurtamento do comprimento. Ok? E quanto mais próximo, então, se a gente tiver uma velocidade próximo de C, a ideia, então, é que esse comprimento aqui ele tenderia a 0, certinho? Ou seja, como a gente poderia pensar em um objeto viajando a velocidade próxima da luz sem largura? É como se o objeto tivesse altura, mas não tivesse largura. Olha que coisa mais maluca. Algo semelhantemente doido aconteceria quando viagens próximas da luz você teria aquela ideia matemática de divisão por zero, né? Como que a gente interpretaria esse resultado? E então, retomando aqui mais uma vez, né? A ideia de contração do comprimento ela vem acompanhada também de uma equação, né? Mas novamente eu vou pedir para você sem desespero, sem agonia. É uma equação fácil de interpretar. E vamos fazer ela junta da mesma forma que nós fizemos a interpretação da equação do tempo. Eu quero que você perceba que é muito, mas muito parecido as duas equações. Deixa eu colocar ela aqui em cima. A equação que a gente viu para a dilatação do tempo previa que o tempo para um determinado referencial estava relacionado com um determinado tempo de um segundo referencial dividido por essa raiz quadrada que está aparecendo aí para gente, tá? 1 menos velocidade ao quadrado dividido por velocidade da luz ao quadrado. Então perceba como essa relação de dilatação do tempo se parece com essa relação da contração do comprimento. A diferença é que esse fator de raiz quadrada aqui ele está aparecendo no denominador. Aqui não tem uma fração, né? É um número multiplicado por esse mesmo fator aqui dentro da raiz quadrada, tá? É onde V. O que é o V? Esse V aqui é a velocidade do objeto em relação ao observador. Por exemplo, a velocidade da espaçonave, ou da bola de tênis, ou da régua, enfim, um objeto qualquer, certo? A gente já está familiarizado, C é velocidade da luz. O L, que é o resultado aqui da equação, é o comprimento do objeto medido pelo observador. O L0 é o comprimento medido pelo objeto em repouso, ou seja, esse cara aqui é o tamanho original do objeto. Então, o que a gente vai fazer nessa equação matemática? Pegar o tamanho original do objeto, por exemplo, 1 metro, e multiplicar por uma raiz quadrada que sempre vai retornar para a gente um valor que é 1 ou então um valor muito menor do que 1. Por exemplo, 0,0000000. Pode ter uma infinidade de zeros aqui, tudo bem? Mas não é um valor muito diferente do que a gente obteve naquela interpretação da dilatação do tempo, ok? Bom, depois eu vou acessar uma simulação para poder fazer o melhor entendimento mais dinâmico de como que essa expressão matemática aqui ela se comporta com valores numéricos. Então, eu não vou ficar gastando muito tempo aqui tentando compreender
como que essa equação matemática se comporta numericamente, tá? Eu só quero apresentar ela para vocês, fazer a relação dela, que é muito parecida com a equação da dilatação do tempo, e reconhecendo essas letrinhas, por enquanto já está suficiente. Continuando, suponha que um objeto esteja em repouso, de modo que V seja igual a zero. Ou, se a gente trocar esse cara aqui por zero, zero ao quadrado é zero. Zero dividido por velocidade da luz ao quadrado, qualquer número dividido por um número muito grande, zero dividido por um número muito grande dá zero. Então fica 1 menos zero e a raiz quadrada de 1 é 1. Ou seja, quando zero é substituído por V na equação, a gente tem que o comprimento do objeto medido pelo observador é exatamente o tamanho real do objeto. Olha que simples. Repetindo, sempre que essa velocidade aqui for zero, o tamanho do objeto é o tamanho real que está sendo medido, tá? Porque esse termo aqui ele vai ser substituído por 1, beleza? Então, ok. O que a gente tem mais de raciocínio? Quando nós temos a relação 0,87c, ou seja, uma velocidade considerável, e você substitui isso na relação, a gente vai ter que o comprimento vai ser meio do comprimento original. Então, substituindo aqui o V por 0,87c, você eleva isso ao quadrado, corta c ao quadrado com c ao quadrado, e você tem ali a raiz quadrada de 1 menos o 0,87 ao quadrado, tá? E aí já vai dar um número diferente, tá? A gente vai ter aqui praticamente o resultado da raiz quadrada sendo arredondado aí para meio, tá? Então, 0,87% da velocidade da luz, você tem o comprimento original marcado como sendo apenas metade dele, tá? E quando você aumenta de 0,87 para 99,5% da velocidade da luz, né, como eu já mostrei no outro slide, o comprimento do objeto é 1/10 do comprimento original. É como se a régua de 1 metro tivesse apenas 10 centímetros. Se o objeto pudesse atingir a velocidade de c, o seu comprimento se contrairia a zero. Cara, que coisa maluca! Imagina! Um astronauta viajando na velocidade da luz e a largura desse astronauta vai ser zero, já que a altura dele não muda, né, conforme eu mostrei lá na bola de tênis. Imagina uma pessoa com largura zero. É muito doido, né? Essa é uma das razões pela qual a velocidade da luz é o limite superior para a velocidade de qualquer objeto. Outra coisa que a gente poderia pensar: se o astronauta viajando à velocidade da luz teria largura zero, se superasse a velocidade da luz, será que esse astronauta teria uma largura negativa? Sei lá, menos 1 metro? Como assim? Não faz sentido. A coisa fica muito maluca quando você começa a tentar extrapolar o raciocínio desse limite da velocidade da luz. Vamos lá então. Situação para você pensar a respeito de contração do comprimento. Um astronauta viaja por um planeta esférico, como o nosso, tão rápido que parece ser uma elipse, em forma de ovo. Se ela vê o diâmetro menor, ou seja, contraído, como a metade do diâmetro original, qual é a velocidade em relação ao planeta? Bom, essa relação aqui eu já mostrei para vocês, né? Para você obter metade do diâmetro, a continha que a gente faz é de 0,87% da velocidade da luz, né? Isso daqui é o que a gente estava relacionando com 0,87c, tá? 87% da velocidade da luz. Já que 87% é o mesmo que 87 sobre 100, e isso daqui dá o 0,87 que eu estou escrevendo ali em cima, beleza? Para finalizar então esse nosso último vídeo aqui com esses slides explicando a teoria da relatividade especial, a última pergunta que eu deixo para você responder e refletir é:
Como o comprimento de um objeto muda quando ele está se movendo a uma velocidade muito alta em relação a um outro observador ou outro sistema de referência. Gratidão pela sua paciência até aqui. Só tem mais um vídeo agora a respeito de uma simulação sobre contração do comprimento. A gente já vai finalizando. Provavelmente os próximos slides serão sobre relatividade geral. Algo mais a respeito, por exemplo, buraco negro e outras coisas interessantes que tenho certeza que vocês gostam de aprender também, certo? Então, a gente se encontra em próximos vídeos, continuando uma outra abordagem de relatividade que não é a relatividade especial.